Olá, meus amados, tudo bom com você, meu povo? Louvado seja Deus por nos permitir mais um dia, né? Mais uma semaninha aí, vindo pela frente. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos capacite, nos dê a força que precisamos para mais essa semana, né? E vamos meditar. Vamos falar da palavra do Senhor, vamos ser alimentados dessa palavra, né? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, vamos meditarmos lá no capítulo 6 de João, né? Onde Jesus faz logo após, né, a multiplicação, né, dos pães. E aqui no versículo 27 do capítulo 6 de João, Jesus fala assim, ó: Não trabalheis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que para a vida eterna permanece, o qual vos dará o Filho do Homem, pois a este selou Deus Pai. Jesus fala assim, porque quando Jesus fez a multiplicação dos pães, eles no dia seguinte voltaram querendo mais pão, né? Pão físico. E aí Jesus fala para eles, né, que eles não deveriam estar se esforçando pelo pão físico, pão material, né? Que eles deveriam estar preocupados com o pão da vida, né? Com o pão eterno. E aí, na continuação, fala o seguinte: eles lhes perguntaram: o que faremos para pôr em prática as obras de Deus? E Jesus respondeu dizendo-lhes: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Eles lhes disseram: Que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Pão do céu lhe deu a comer. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, Moisés não foi quem vos deu o pão do céu, mas Deus Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Amados, o povo, eles queriam um sinal, né? Uma prova do que Jesus estava falando, né? Porque, na verdade, a mentalidade deles, a mente deles estava no pão físico, naquilo que ia encher o estômago deles, né? Quando eles dizem lá, olha, os nossos pais, eles foram alimentados com maná no deserto. Então, o que ele estava dizendo aqui? Que Jesus, ele tinha que dar uma mesma prova, né? Assim como Deus, ele mandou o maná no deserto, né? Para os pais deles, no caso, ele estava aqui propondo para Jesus que Jesus, né, também fizesse o mesmo, que Jesus desse uma prova de pão físico, né, trazendo sempre para o material, e Jesus sempre trazendo eles para aquilo que não é material, para aquilo que é eterno, né? E aí Jesus fala que, na verdade, Moisés não deu pão para eles, né? Porque o verdadeiro pão é Jesus, que Deus, né? Que o pão quem deu foi Deus, né? Como diz aqui, ó, no 32, diz assim, ó: em verdade vos digo, Moisés não foi quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá, né? O verbo presente, né? Não fala deu no passado. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Ou seja, Jesus está falando, olha, o verdadeiro pão do céu que Deus está dando hoje para vocês, o verdadeiro alimento sou eu. Eu sou o pão vivo de Deus que desceu do céu, estou entre vós hoje, né? Mas eles não entendiam, porque eles queriam sinais físicos, né? Eles queriam o pão físico. E quando a gente estuda essa história, a gente lembra da mulher samaritana, quando ela encontrou Jesus no poço, né? Que Jesus fala que tem uma água para dar para ela, e essa água vai gerar nela uma fonte de vida a jorrar. E ela fala: Mestre, então me dê dessa água para que eu não precise voltar mais aqui. Jesus estava falando da água da vida, que era ele, mas ela estava pensando que era uma água milagrosa,
né? Era uma água que ela ia tomar e ela ia ser saciada e nunca mais ela ia precisar voltar para pegar aquela água física, né? Ali no poço. Mas Jesus não falava da água física, Jesus estava falando da água da vida que se referia a ele mesmo. E quando Jesus fala aqui com esse povo, no capítulo 6, Jesus faz a mesma coisa. Jesus não estava falando de pão físico, né? Jesus estava falando do pão da vida que é ele, que é aquele que se alimenta dele, ele é saciado, né? É disso que Jesus está falando. E aqui na continuação, Jesus fala assim, ó, porque o pão de Deus, aquele que desceu do céu, dá a vida ao mundo, né? Jesus estava falando dele mesmo, o pão de Deus vivo que desceu do céu. Eles lhes disseram, sempre nos dê deste pão, Senhor. Como a mulher samaritana, né? Ah, Senhor, me dê dessa água para mim não precisar voltar mais. Aqui eles falam, sempre nos dê desse pão, né? E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem em mim crê não terá sede jamais. Viu? Entendeu, irmãos? Quem vai até Jesus, ele não tem falta de nada, porque Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu e ele é fonte de águas vivas e cristalinas que jorra. Então, quem vai a Jesus, ele mesmo diz, aquele que vai até ele não tem sede nem fome, porque Jesus ele sacia, né? A sede e a fome. E Jesus ainda continua falando, ó, mas eu tenho vos dito mas eu tenho vos dito que me tem visto, mas não credes. Todo que meu Pai me dá virá a mim, e ao que vir a mim não expulso. Jesus está falando assim, ó, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, mas vocês não creem em mim, né? Vocês não creem em mim. E aqui, ó, em Isaías 55, no versículo 2, diz assim, ó, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares, né? O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que a gente não tem que gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, né, naquilo que não nos alimenta. Quando Jesus traz, né, aqui essas palavras, Jesus está sempre falando do sobrenatural. Jesus está falando do pão espiritual. Jesus não está falando de coisas físicas, né? Porque Jesus sabe que a gente precisa trabalhar. Jesus sabe que a gente precisa do nosso pão para nutrir o nosso corpo físico, né? Isso a gente já tem, né? A gente, com a graça de Deus, a gente trabalha, a gente tem, né? A gente tem um pão físico. Jesus está falando para nós de um pão espiritual, né? De um pão dado por Ele, através dele, né? Aquele que é alimentado nele, né? Que é o pão, aquele que está nele, né? A própria parábola da videira, né, fala que quando estamos enxertados nele, nós damos frutos, né, porque nós recebemos a fruta, ela recebe, né, a seiva, né, das raízes, o nutriente, e por isso ela produz, né, ela produz e dá fruto, porque ela está ali ligada, recebendo nutrientes, né? Assim somos nós, quando estamos enxertados em Cristo, nós recebemos essa nutrição, nós somos alimentados por esse pão vivo que é Jesus, o nosso Salvador, né? Então, vamos meditar nessa palavra hoje, né? Não gastemos o nosso dinheiro, o nosso tempo naquilo que não é espiritual, naquilo que não é o pão verdadeiro, né? Naquilo que não é legítimo, né? Não trabalhemos, né, pelo alimento que perece, né? Não só pelo alimento que perece, que tem a sua importância, mas pelo alimento que nos dá a vida eterna. Então, eu quero dizer para mim e para você hoje que sejamos alimentados de Cristo, nutridos de Cristo, né? Que possamos estar enxertados nele para receber essa nutrição, receber esse alimento, esse pão vivo,
que desceu do céu, né? Que esse pão do céu, que é Jesus Cristo, ele venha nos alimentar todos os dias, queridos. Que todos os dias nós seremos alimentados da palavra, né? Que é o nosso alimento, né? É que sejamos alimentados de Jesus por meio da palavra dele, né? A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento, né? Então, que meditemos nela, que possamos nos alimentar dessa palavra, né? Que Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, ele venha ser esse alimento, né? Todo dia que nós vamos lutar, batalhar, nos esforçar, né, para estar nutrido com este alimento, né, com esse pão vivo que desceu do céu, tá bom, queridos? Vamos meditar nessa palavra hoje, né? Vamos buscar, vamos trabalhar, né? Vamos nos esforçar, né? Trabalhar para recebermos, né? Este pão vivo, porque aquele que recebe essa nutrição, né? Ele não tem falta de nada, né? E esse alimento é aquele que vai nos nutrir e nos dar, né? Capacidade para a vida eterna, né? É o que diz aqui, né? É o que diz aqui em Isaías, né? Que naquilo que não é pão, não, porque não gasteis o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz, né? Não vamos nos esforçar apenas no nosso pão físico, mas principalmente, né? Vamos buscar o pão eterno, né? O nosso pão eterno, né? O nosso pão que vem através do nosso Jesus amado, que é o pão vivo de Deus, né? Que é através da sua palavra que possamos ser alimentados dessa palavra viva, né, de Deus. Então vamos meditar hoje nessa palavra, vamos gastar tempo, vamos gastar os nossos recursos e tempo naquilo que é verdadeiramente o pão da vida, tá bom? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos deixou, Pai, um alimento vivo, um alimento eterno. Tu nos deixou a Tua palavra, Senhor Deus, que ela nos alimenta, ela nos orienta. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos deu, Jesus, o pão da vida e a água da vida também, que nos sustém, que nos alimenta, que nos nutre, Senhor Deus. Eu peço uma bênção, Pai, sobre a vida de cada um destes que aqui me assiste, que Tu abençoe o lar de cada um deles, que Tu venha suprir, Senhor Deus, o pão espiritual para cada um, que não falte também, Senhor Deus, o pão físico, que Tu venha suprir, Senhor Deus, as nossas necessidades conforme a Tua boa vontade, Pai. Nos abençoa nessa nova semana, repreende o mal, cuida de cada um de nós, Senhor Deus, que o Teu bom Espírito nos guie, que Ele nos direcione no caminho, que Ele nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos ligados em Ti, Pai, que é a videira verdadeira, que possamos ser nutridos, Pai, em toda a nossa necessidade, Senhor Deus, para que possamos frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, fica com cada um de nós, hoje e sempre. Por Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia. E lembre-se, Jesus é o pão vivo de Deus que desceu do céu, tá? Se alimente dele. Se alimente dessa palavra, tá bom? Fica com Deus.